Olá, pessoal! Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos, falando agora sobre lançamento horizontal. Veja só, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que definir é o que é o lançamento horizontal. Como o nome já está dizendo, é um lançamento que, nesse caso, ele vai estar sendo feito no meu eixo X aí do plano cartesiano. É o que pode estar sendo simbolizado aqui para a gente, nesse caso, nesse aviãozinho, tá bom? Lançando esse objeto. Veja que o objeto aqui está sendo lançado na horizontal. Porém, devido à nossa ação aí da força gravitacional, tá bom? Força-peso, esse objeto não fica apenas na horizontal. Veja que ele acaba tendo um movimento tanto na horizontal como também na vertical. Se esse movimento fosse apenas na vertical, como o do avião mostrado aqui, tá bom? A gente chamaria de queda livre, né? Isso, porém, nesse caso aqui, a gente tem um lançamento em duas dimensões. Então, a esse tipo de lançamento aqui, a gente dá o nome de lançamento horizontal. Agora, vamos ver o que é esse princípio da simultaneidade. Galileu fez vários experimentos e constatou o seguinte, que vamos dizer que a gente está lançando esse objeto, tá bom? Que é o objeto A aqui, em queda livre. Ou seja, a gente segurou ele e apenas soltou. Ele vai cair. Ou seja, se locomover em direção, em sentido ao solo, neste formato, com essa trajetória. Porém, se a gente pegasse outro objeto, um objeto B, tá bom? De mesmo formato, massa e tudo mais, só que agora lançasse ele neste formato aqui, fazendo um lançamento horizontal. Ele ia cair fazendo essa trajetória. O que foi que Galileu comprovou? Que se a gente lançasse o objeto A e o objeto B, tá bom, no mesmo instante, o tempo necessário para os dois tocar o solo seria o mesmo, ou seja, o tempo de queda é igual. É isso aqui que é o princípio, nesse caso, da simultaneidade. Ele diz que esse tempo 1 é igual ao tempo 2, ou seja, o tempo 1, que é o de A, tem que ser igual ao tempo 2 aqui, que é o tempo de B, tá bom? É só isso que trata o princípio da simultaneidade. Isso vai sempre ocorrer, professor, no cotidiano, tá bom? Vamos ter cuidado para dizer que isso é real, porque existe a força de resistência do ar que acaba atrapalhando esse movimento. O estudo dele, isso daqui é válido no vácuo, tá bom? Ou seja, quando não tem resistência do ar. Porém, a gente aproxima, no caso, a resistência do ar igual a zero quando a gente está bem próximo aqui da superfície. Então, os estudos, naturalmente, que a gente fizer, quando ele disser que não tem resistência do ar, ou que está próximo da superfície, essa resistência é quase zero, a gente pode dizer que tanto em queda livre como em lançamento horizontal, o tempo de queda aqui vai ser igual, independente da massa do objeto, tá bom? Pode ser um objeto que tenha massa 10 quilogramas, o outro vai ter aqui a massa igual a 20 quilogramas, ou seja, o dobro. O tempo de queda, o tempo que os dois vão levar para chegar ao solo, é igual. Claro, se a altura dos dois for a mesma, né? A altura que eles forem lançados, ou seja, H aqui foi igual a esse outro H. Agora a gente vai falar rapidinho ainda sobre a trajetória destes objetos. Lembra lá que o movimento e o repouso foi o primeiro assunto que a gente viu, bem dizer, esse ano, ele sempre vai depender do referencial. Isso daqui também serve, tá bom? Para o meu lançamento horizontal. Vamos pegar o primeiro caso aqui, que é o caso desse primeiro avião. Imagine que esse avião é o mesmo, tá bom? Tanto esse como esse aqui. Os dois estão se movimentando em relação ao solo com a velocidade v diferente de zero, que está indo da esquerda para a direita. Todos dois. Só que aqui, veja aqui em cima tem o nome visão do piloto, já o de cá é a visão do refugiado. No caso, uma pessoa que estava lá em uma ilha, tá bom? Esperando um resgate desse avião. Quando o avião solta o objeto, o piloto, tá bom, que está aqui dentro do avião, vai ver esse objeto caindo desta forma. Ora, o objeto não está indo nem para a esquerda nem para a direita, ele vai enxergar só ele baixando? Sim, porque olha, a velocidade do avião vai acabar sendo igual
a velocidade do objeto. Já que as velocidades são iguais, uma em relação ao outro está em repouso, não é isso? MRU aqui para os dois, tá bom? Os dois estão em repouso. Nesse caso, o que é que acontece? Ele só vai ver o movimento na vertical e não na horizontal, que é o que está acontecendo aqui. Porém, para o refugiado que está lá na ilha, tá bom, esperando esse pacote no solo, a velocidade dele é totalmente diferente da do avião, não é isso? Isso em relação ao solo. Então, o que é que acontece? Ele enxerga o objeto com uma velocidade diferente da dele. Então, aqui ele tanto vai ver o objeto se movendo na vertical, como vai ver o objeto se movendo também na horizontal, tá bom? Ou seja, essa visualização desse movimento depende do referencial. Se for em um referencial onde a pessoa que estiver olhando tem a mesma velocidade do objeto, ela só vai ver o objeto se movimentando aí, nesse caso, na vertical. Se ela estiver agora com a velocidade que seja diferente ao objeto, ela vai ver esse objeto se movimentando tanto na vertical como na horizontal, tá bom? Vamos analisar agora esse movimento horizontal. Veja só, como a gente viu, ele é um movimento que está em duas dimensões. Ou seja, ele tanto se movimenta aqui na horizontal, vai ter uma velocidade na horizontal, como ele vai ter também uma velocidade na vertical, não é isso? Ou seja, no eixo X e no meu eixo Y aqui do plano cartesiano. Porém, veja que no eixo X, a gente vai ter um MRU, ou seja, movimento retilíneo uniforme. O que é que isso quer dizer? A velocidade aqui vai ser constante, nunca vai mudar. E por que que acontece isso? Porque a gente está desprezando a resistência do ar. Se não tem resistência do ar aqui, o somatório das forças no eixo X vai ser igual a zero, tá bom? Ou seja, não vai ter nenhuma força que vai ser contrária a esse movimento. Se não tem nenhuma força que é contrária a esse movimento, ele vai parar ou vai diminuir sua velocidade? Não, tá bom? Exemplo, por que é que um carro para quando você para de apertar o acelerador dele? Mesmo que você não aperte o freio, ele começa a diminuir sua velocidade, né? Isso por que que acontece aí? Por que que existe essa diminuição de velocidade? Porque tem uma força ali que é contrária ao movimento. Que força é essa? Força de atrito. A mesma coisa acontece aqui nesse tipo de lançamento, tá bom? Se tiver a força da resistência do ar, que é contrária ao movimento, ele vai começar a diminuir, variar a sua velocidade. Porém, a gente está dizendo o quê? Que estamos desprezando a força de resistência do ar. Ou seja, na minha horizontal, não tem nenhuma força contrária ao movimento. E também nenhuma força a favor do movimento. O que é que isso quer dizer? A velocidade nunca vai mudar. Então, desde o início do movimento aqui até o final desse movimento, a velocidade no eixo X, que eu vou chamar de Vx, é constante. Ela está em um MRU. Nesse caso, vamos chamar esse D aqui, tá bom? Essa distância daqui até aqui de alcance, ou seja, onde é que esse objeto vai parar, tá bom? É o alcance dele. Vamos dizer que isso daqui fosse uma bala de canhão. Qual é o alcance, onde é que ela atingiria o objeto local, no caso, qual seria o alvo dela, tá bom? E esse zero, pessoal, nesse caso é zero, já que inicialmente ele não se deslocou nem nada, tá bom? Está no espaço inicial. Lembra lá que a equação do MRU só existia uma? Era a função horária aí do movimento para o MRU, que é justamente essa, que era o sorvete. Espaço final é igual ao espaço inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Veja que eu disse que o espaço inicial aqui é zero. E que, nesse caso, o espaço total, que eu estou chamando de alcance aqui nesse caso, eu vou chamar ele de D. No livro de vocês, vocês podem encontrar esse D como um X, tá bom? Também tanto faz. É só questão de simbologia. Substituindo tudo isso que eu falei na equação aí do MRU, a gente vai chegar com essa equação aqui. Que D, que é o alcance, é a velocidade em X vezes o tempo, tá bom? Lembrando que o tempo em X e em Y
são iguais, né? Isso devido ao princípio da simultaneidade, que foi o que a gente viu aí no slide passado. Agora vamos analisar esse mesmo movimento, só que apenas no nosso eixo vertical, ou seja, no Y. Veja que agora ele vai ter como movimento aqui um MRU, ou seja, movimento retilíneo uniformemente variado. O que é que isso quer dizer? Que a velocidade vai ficar mudando aqui. E por que que ela muda? Porque agora tem uma força agindo, tá bom? Nesse eixo. Que força é que vai estar agindo aqui, tá bom? Nesse objeto, no meu eixo vertical? Força-peso. Então, ela vai estar aí atraindo o objeto para a superfície, tá bom? Para o solo, fazendo com que ele fique aumentando cada vez mais sua velocidade. Então, vamos dizer que eu queira achar aqui a altura desse objeto, tá bom? Ou então a velocidade que esse objeto topou no solo. O que é que a gente tem que utilizar? As equações de um movimento que seja uniformemente variado. E, nesse caso, um movimento de queda livre, né? Isso que é só aí na vertical. Então, se a gente quiser utilizar essas equações, a gente já viu ela no último assunto. Para encontrar a altura, a gente pode utilizar esta equação. Se eu quiser achar a velocidade que ele toca o solo, eu posso utilizar essa equação aqui do meio. Se eu quiser achar a velocidade, de novo, que ele toca o solo, eu posso usar essa equação do meio, porém, nesse caso dessa última equação, veja que eu só uso ela se eu já tiver altura. E a do meio eu só uso para achar a velocidade se eu já tiver o tempo. Então, se eu quero achar a velocidade e tenho tempo de queda, eu uso a equação do meio. Se eu quero achar a velocidade e não tenho tempo, mas tenho a altura da queda, eu uso essa equação aqui de baixo, tá bom? Só lembrando que, nesse caso, na parte da queda, a velocidade inicial dele vale quanto? Inicialmente ele está em repouso, né? E ele começa a acelerar, a aumentar sua velocidade. Então, nesse caso aqui, a velocidade inicialmente para ele é zero, que é o que está descrito aqui, tá bom? E esse H, como a gente já sabe, nada mais é do que o símbolo da altura. Então, se eu quero encontrar a altura, eu uso essa equação aqui que tem esse H, eu posso usar até a de baixo também. Só lembrando, eu estou dizendo que a velocidade inicial aqui nesse movimento, tá bom, em Y, ela é zero, não é isso? Mas e a horizontal, que a gente acabou de ver? Ela é zero também? Não é, tá bom, pessoal? Porque, veja só, imagine que isso daqui fosse uma bola que tivesse em cima de uma mesa, tá bom? Ora, a velocidade na vertical pode continuar como zero, tá bom? Mas para ela cair daqui, a velocidade na horizontal pode continuar como zero? Não, né? Isso, se continuar como zero, ela vai ficar em repouso em cima da mesa e esse movimento não vai existir, tá bom? Então, para que o movimento horizontal exista, a velocidade inicial tem que ser sempre diferente de zero. Quando ela é diferente de zero, aqui no meu eixo X, que é o que eu estou falando, essa bola começa a se movimentar e aqui a gente vai ter a queda da bola fazendo esse movimento, que é o movimento horizontal. Bom, pessoal, então veja que a gente viu duas velocidades. Ele vai ter uma velocidade só em x, que a gente chamou de velocidade Vx, está ela aqui, e vai ter uma velocidade só em y, que a gente chamou de velocidade Vy, tá bom? Está ela aqui. A velocidade em x é constante, do início ao fim ela tem o mesmo valor. A velocidade em y não é constante, né? Isso porque vai ter lá a força-peso agindo aqui na vertical, fazendo com que ela sempre vá aumentando, 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 até chegar no solo, no seu valor máximo, tá bom? Então, se perguntar nesse caso, qual é o valor da velocidade resultante de todo o movimento? Vamos dizer, tem um pontinho aqui. Qual é a velocidade resultante nesse ponto? Ora, a gente vai ter que dar um jeito de somar a velocidade x com a minha velocidade y. Como é que se faz essa soma? É só lembrar que velocidade é um vetor. Como é agora, então, que faz a soma desses dois vetores, se o ângulo entre eles é de 90 graus? Exatamente. Se o ângulo é 90 graus, só é a gente fazer a soma
dos quadrados. Então, a velocidade resultante ao quadrado aqui é igual à velocidade x ao quadrado mais a velocidade y ao quadrado, tá bom? Então, se eu quiser saber a velocidade resultante em apenas um pontinho desse aqui, só é eu calcular, nesse caso, como se fosse vetores, tá bom? Só lembrar que são vetores, a velocidade é um vetor, e lembrar que quando o ângulo aqui é 90 graus, os vetores são perpendiculares, a soma deles é feita através dessa equação aqui. Vamos a um exemplo para a gente tentar entender melhor o que é que está sendo feito, tá bom? O que é que está sendo dito, no caso, nesse assunto. Um móvel percorre uma mesa horizontal com velocidade v quando cai em altura h, tocando o solo a uma distância x da mesa. Sobre o movimento citado, são expostas 3 situações. Complete a tabela a seguir de acordo com as informações dadas. Veja só, algo bem importante. Uma mesa horizontal, tá bom? O móvel vai percorrer com velocidade v. O que é que está dizendo? Que para existir o movimento horizontal, que nem eu falei, se ele não tiver essa velocidade v aqui, ele não vai cair da mesa, tá bom? Então, sempre a velocidade v, nesse caso, essa daqui é a velocidade vx, que é a velocidade na horizontal e que vai continuar constante até o objeto topar aqui, ó, no solo, tá bom? Então, veja só, o que ele quer é só que a gente complete essa tabelinha aqui. Veja que ele deu a situação 1, a situação 2 e a situação 3. E em todas elas ele está dando aqui valores de altura, tempo, velocidade de rolagem, que no caso é a velocidade em x, e o alcance, que ele está simbolizando aqui. Ó, o alcance é o x, que foi o que eu chamei também de d, tá bom? Tanto faz. Nesse caso, para a gente completar a tabela, é só ir analisando a relação aí com o tipo de movimento, tá bom? Vamos tentar, então, completar aí a primeira parte, que é a situação 1. Veja que na situação 1, ele já deu a altura e já deu a velocidade de rolagem. E ele quer o tempo e o alcance. Se ele já deu, nesse caso, a altura e já deu velocidade de rolagem, qual dessas equações eu posso utilizar para encontrar o tempo? Ora, veja que se ele já deu a altura, eu posso utilizar essa daqui, não é isso, hein? G eu já tenho, tá bom? Lembre lá que isso daqui é a aceleração da gravidade. Próximo à Terra, ela sempre vai valer 10. Então, nesse caso, eu já tenho esse valor, que é 10. Tem o valor da altura, que está lá na tabela, é 80. E só preciso encontrar o tempo. Então, é esta equação que eu vou utilizar logo. Então, veja que a gente vai ficar com isso. Para a situação 1, S, nesse caso, que é a minha altura, tá bom? Nesse caso aqui, que é o H, é 80. A aceleração da gravidade é 10 e o tempo é quem eu quero encontrar. Fazendo, tá bom, aqui a manipulação matemática, no final a gente vai chegar ao resultado que o tempo, então, vale 4 segundos. Na segunda parte, ele quer o alcance. Como é que eu acho o alcance? Lembra lá que o alcance é simbolizado por essa letra D? Ou até pela letra X, que é o que está sendo dado na tabela. Ou seja, essa equação pode ficar também assim, X igual a Vx vezes t. Como é que eu acho x? Eu preciso da velocidade inicial, que é essa velocidade horizontal, e preciso do tempo. O tempo eu acabei de achar. Lembra lá que o tempo de queda é igual para os dois? Então, o tempo eu já tenho, é 4 segundos. Preciso só da velocidade, que ele chamou aqui de velocidade de rolagem. Já tenho também. Então, só é substituir na equação. Então, o meu alcance, que é esse x aqui, vai ser a velocidade, que é 2, vezes o tempo que eu encontrei, já que é 4. Então, o alcance, nesse caso dessa bola aqui, vai ser 8 metros. Bom, então, para continuar, vamos analisar a situação 2. Veja que o que ele quer na situação 2 é a altura e também a minha velocidade de rolagem. Para achar a altura, que equação eu posso utilizar? Tanto essa primeira equação, não é isso? Como a segunda. Só que veja, para achar essa segunda aqui, eu tenho que ter pelo menos a velocidade final que ele atinge o solo, em y, né? E se eu não tenho, a velocidade que ele deu é a velocidade apenas em x, que é na horizontal. Então, a única equação que eu posso utilizar para achar essa altura é essa primeira, já que eu tenho tempo. Então, é ela que eu vou utilizar.
Nesse caso, a altura, que é esse S aqui, que mais na frente a gente vai chamar de H, né? Isso de altura, vai ser a aceleração da gravidade, que é esse G que vale 10, próximo da Terra, vezes o tempo que ele deu, tá bom? Tá aqui na tabela, vale 6, ao quadrado dividido por 2. Fazendo a manipulação matemática, isso daqui vai dar 180, tá bom? Agora, ele ainda quer, nesse caso, a velocidade de rolagem. Lembrou lá que a velocidade de rolagem está bem aqui, ó, que é essa velocidade x, tá bom? Que no caso é essa velocidade que é constante aí para esse movimento. Nesse caso, se a gente já tem, tá bom, o valor aqui do alcance, que foi dado na tabela, que é 36, e ainda tem o tempo, que é igual, né, isso, para os dois, só é substituir nessa equação, que é a última equação que a gente tem aqui, a gente vai ter que alcance aqui, que é o x, é 36, igual a velocidade, que é o v, que é o que eu quero encontrar, vezes o tempo, que é 6. E isolando esse v, a gente vai ficar com 36 dividido por 6, que vai dar 6. Então, achamos também aí a nossa velocidade de rolagem, tá bom? E, por fim, só falta a gente analisar a situação 3. Veja que no caso da situação 3, ele deu a altura já, ele deu o alcance e o que ele quer é o tempo e a velocidade de rolagem, tá bom? Então, veja só, se o que eu quero é o tempo e eu já tenho aqui a altura, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, na minha situação 1. Substituo a altura, a aceleração da gravidade eu já sei que é 10, só é isolar o tempo, tá bom? Fazer manipulação matemática aqui, a gente vai achar o valor dele. Nesse caso, o valor dele aqui foi 6. E agora, se o que eu quero é a velocidade de rolagem, e nesse caso eu já tenho o alcance e acabei de encontrar o tempo, veja que vai ser igual a essa situação 2. Né? Só é substituir o alcance, que foi 54, o tempo eu encontrei que é 6, que é igual, tá bom, para essa situação, e nesse caso aqui a gente vai ficar com esse 54 dividido por 6, que vai dar 9 metros por segundo. Bom, então encerramos, tá bom, a aula por aqui. Até a nossa próxima aula.